sempre ao seu lado até o fim. Minha vida é você e a torcida do Vascão. Sempre tão linda, nós viemos para te apoiar. Juntos vamos ganhar, na alegria e na dor. O sentimento não para, pois todo vascaíno tem amor infinito. Cantarei de coração, Vasco da Gama, Vasco da Gama. Atenção, vascaínos e vascaínas, tá entrando no ar o programa que faz seu coração cruz maltino ferver. Com a bola no pé e o microfone na mão, José Fernando, porque começa agora o Caldeirão Vascaíno. Apresentação, Zé Fernando. 6 minutos, 20 horas e 6 minutos, está entrando no ar o nosso programa Caldeirão Vascaíno. Sejam todos bem-vindos aqui na Rádio Livre 1440 em AM. Eu sou o Zé Fernando e te convido. Vamos passar noite. Nos interessa aqui, meu parceiro, só o Vasco em primeiro lugar. Sejam todos bem-vindos. A galera que também está nos ouvindo no nosso Facebook oficial. Muito obrigado a galera do supervasco.com, parceiro oficial da galera do Caldeirão Vascaíno. Mais uma vez, você vai poder participar. Ligue para cá, deixe a sua pergunta com o seu Fernando. Diversos temas vamos tratar nessa noite, direto com o presidente do Clube de Regatas Vasco da Gama, Alexandre Campelo. Direto e reto, para a gente não perder tempo, vou pedir o boa noite e o destaque inicial dele. Homem Peruca. Boa noite, Peruca. Boa noite, Zé Fernando. Boa noite você, amigo vascaíno que nos assiste na noite de hoje. Caldeirão Vascaíno indo excepcionalmente. Vascaíno indo. Gostei. Nessa quarta-feira, abrindo as portas aqui pro presidente Campelo poder falar com sócio, com torcedor vascaíno, sim, porque na segunda ele teve a oportunidade de falar com os conselheiros e beneméritos. E hoje ele vai ter a oportunidade de falar pra você, torcedor vascaíno. Então liga pra cá, faz a sua pergunta. Gostaria também de agradecer a Jéssica Coraz do supervasco.com por toda essa parceria na divulgação e por ter dado também a oportunidade do eleitor, do leitor do site Super Vasco enviar a sua pergunta. Então na noite de hoje fique à vontade, liga pra cá, participe. Tamo junto! Beleza, o boa noite, destaque inicial do nosso presidente Alexandre Campelo. Em primeiro lugar, queria agradecer ao presidente, pessoalmente, teve que desmarcar alguns compromissos pessoais para estar aqui conosco nessa noite. Alexandre Campelo, muito obrigado pela presença e, mais uma vez, obrigado pelo seu esforço de estar aqui falando para o torcedor comum e também para o sócio vascaíno. Boa noite, Zé Fernando. Boa noite, Homem Peruca. E a todos ouvintes e internautas que nos assistem e prestigiam aí o programa Caldeirão Vascaíno. Bom, direto e reto, Homem Peruca, a galera que está no nosso Facebook vai poder fazer a pergunta e também deixa a sua pergunta com o seu Fernando. Qual o telefone da rádio, Homem Peruca? O telefone da rádio é DDD 21
22330738. Já tá na tela pra galera poder ligar, Zé Fernando. Beleza, começando o nosso programa, queria dar uma boa noite pro Theo Cavalcante, que tá na nossa retaguarda Resolveu aparecer o Theo que tá na Cavalcante. internet, ó, você que tá na internet, o Theo Cavalcante vai te dar um apoio. Boa noite ao seu Fernando, boa noite ao Léo Ribeiro na nossa operação e boa noite ao nosso apoiador e o nosso amigo da Loja Gigante da Colina, Márcio Romano, sempre dando uma moral pra gente, homem peruca. Sempre, Márcio Romano resolveu também aparecer, tava enrolando a galera do Caldeirão, mas hoje tá presente aqui no nosso estúdio pra também participar do programa especial da noite de hoje, Zé. Beleza, Campelo, mais uma vez boa noite, vamos começar pela primeira parte do nosso programa sobre a última reunião da segunda-feira. Aliás, antes de você falar da reunião de segunda-feira, queria só dar um recado aqui para alguns torcedores da minha idade, 38, 40 anos. Eu aprendi, o Campelo trabalhava no Vasco, eu aprendi e cresci ouvindo os dirigentes falarem assim: numa semana de Vasco e Flamengo, é a semana mais importante para o clube. E algumas pessoas esqueceram que nessa semana é a semana mais importante para o clube, porque todo mundo falava que a imprensa o Vasco está com salários atrasados e atrapalha o ambiente. Engraçado, marcaram uma reunião para segunda-feira, para quê? Para atrapalhar o ambiente? Quem tá falando sou eu, Zé Fernando, não é o presidente não. Então essa reunião deveria ter sido marcada, sei lá, para daqui a 2, 3, 6 meses. Essa semana é a semana mais importante do Vasco, você que tá me ouvindo aí. Essa semana a gente pode ganhar o Flamengo com um jogo a menos e entrar no G4. Só para as pessoas que esqueceram a semana importante do Vasco. Eu cresci ouvindo isso. Semana importante contra o Flamengo. As pessoas têm que se lembrar. Campelo, é só um desabafo de vascaíno, porque eu gosto muito de ganhar o Flamengo. Vamos lá, Campelo. Bora. Então, a gente tem que entender que essa reunião de segunda-feira, ela teve um cunho político, né? Nós, desde que assumimos a direção do clube, temos trabalhado para dar ao clube tudo aquilo que nós prometemos durante a campanha, né? A gestão profissional, começamos a mudar uma série de coisas, contratamos empresas para que nos auxiliassem numa consultoria financeira, para que nos ajudasse a confeccionar o balanço de 2017, uma outra grande empresa para fazer a auditoria desse balanço. E a partir daí nós iniciamos uma série de transformações dentro do clube, daquilo que a gente achava que podia ser aprimorado, né? Identificamos alguns vícios, algumas imperfeições na realização dos jogos, ou seja, na operação dos jogos, e aí interferimos nessa operação, interferimos na tesouraria e agora na secretaria. E isso parece que começou a incomodar algumas pessoas que tinham uma prática diferente do discurso que praticaram durante a campanha. E o que motivou algumas denúncias, e essas denúncias, estranhamente, só surgiram a partir do momento em que houve essa ruptura. A partir do momento em que elas não concordaram com o que estava sendo feito e romperam com a direção, né? Elas só se esqueceram que, se de fato isso que elas denunciaram aconteceu, elas foram cúmplices então, porque só foram denunciar muito tempo depois. E no conselho, né, nós mostramos de uma maneira bem abrangente e clara que nada daquilo que estava sendo dito era verdade, que eram inverdades, que eram injúrias, com documentos, mostrando documentos que comprovavam que aquelas acusações eram infundadas. E o Conselho entendeu dessa maneira e rechaçou, né, qualquer possibilidade de abertura de inquérito ou de qualquer sanção à administração. Ok. Seguindo a nossa pauta aqui, Homem Peruca, você que está em casa, você pode ligar para nossa rádio. Peruca, qual o telefone da rádio aqui mesmo? DDD 21, telefone 22330738. Já tá na tela pra galera, Zé Fernando. Tá ligado, ligue pra cá, 22330738, deixa sua pergunta com o seu Fernando.
Peruca, seguindo a nossa pauta, o nosso próximo tópico, rapidamente, porque o que interessa pra gente é futebol, bola na rede, vencer o Flamengo, isso pra gente é o que importa. Mas a gente vai falar de tudo nessa noite. Você, Peruca. É isso. Eu gostaria de fazer uma pergunta pro Campelo. Presidente, o que teria de fato motivado essa ação política coordenada pelo Grupo Identidade Vasco? Será que poderiam ter se sentido insatisfeitos com algumas das suas decisões sobre alguns setores do clube, tais como a contratação de empresas de auditoria? Olha, eu não diria da identidade de Vasco como um todo. O Grupo Identidade de Vasco tem pessoas de muita qualidade, tem ótimas pessoas participando, mas infelizmente um núcleo, né, um grupo de pessoas, um número menor desses participantes, acabam tendo uma influência muito grande sobre o grupo. Né? E aí as coisas que foram passadas, da maneira como foram passadas, ou seja, as coisas foram conduzidas de maneira que essas pessoas fossem levadas a esse movimento. Né? E a gente observou que pessoas que jamais estiveram participando da gestão do clube ou tivessem presenciado qualquer ação dentro do clube, acabaram se posicionando de forma alinhada com esses formadores de opinião. Né? Enfim, eu acho que de fato algumas atitudes incomodaram porque frustraram alguns projetos. E, enfim, como eu disse, eu acho que existe uma divergência entre aquilo que se pregava antes e aquilo que se quis praticar no clube. E eu me mantive reto nas minhas propostas, né, de passar o clube a limpo, de transformar o clube, de mudar a forma de cobrança. Existe uma queixa muito grande do sócio que não recebe cobrança, que acaba deixando de ser sócio porque não consegue pagar o clube, e as pessoas não queriam que fosse mexido nessa área. E eu, de certa forma, peitei e mexi nisso, como mexi na operação do jogo. Ok, registrado. Peruca, tem mais alguma pergunta com relação à saída dos 13 vice-presidentes? Não, na verdade a gente passa para um próximo tópico, né, Zé, para saber sobre os novos vice-presidentes que assumiram as pastas aí. Alguns deles foram anunciados, inclusive, pelo Campelo nessa semana. Então a gente queria saber que ele falasse um pouco sobre o que motivou a escolha dele por cada um desses novos vice-presidentes que assumiram essas pastas, além de deixar claro se realmente essa escolha se deu exclusivamente pela capacitação e pelo desejo de pacificar o clube, visto aí que muitos dos convidados pertencem inclusive a outras correntes políticas, ou realmente a escolha se deu por questões políticas, como por exemplo com a intenção de fortalecer a sua base aliada. Bem, homem peruca, eu acho que assim, o que motivou principalmente é a qualificação dessas pessoas, né? Eu acho que a gente tem que buscar, dentro dessa composição, dentro do preenchimento dessas vice-presidências, alguns objetivos, né? Acho que o principal é trazer pessoas qualificadas, pessoas que possam agregar, que possam colaborar com o clube, que possam participar desse processo de reconstrução. Mas acho que a gente não deve deixar de lado também essa questão política. Eu acho que é fundamental para o Vasco hoje que nós tenhamos uma pacificação. Não é possível a gente continuar com essa briga interna infindável, porque isso só prejudica o clube, isso só dificulta. A gente tem dificuldade de pensar na gestão, e porque uma grande parte do nosso tempo é tomado com as questões políticas. Então, eu entendo e tenho defendido isso com todas as correntes, que o Vasco precisa pacificar. É preciso que as pessoas levantem uma bandeira branca, é preciso que as pessoas parem de se atacar. Não é admissível que se tenha uma reunião, como foi a reunião do Conselho Deliberativo na última segunda-feira, em alguns momentos, com alguns membros quase indo às vias de fato, com agressões físicas. Então, é fundamental que as pessoas se desarmem, que parem de se acusar e que pensem no Vasco em primeiro lugar. Isso eu acho que é fundamental. A gente tem que aceitar as diferenças, mas pensar no Vasco acima de tudo. Léo Ribeiro, queria um favor de você, porque a galera que está em casa está dizendo que o áudio do nosso presidente não está tão bom chegando para a galera que está em casa. Homem Peruca, dá uma olhada nisso, por favor, também. Com Antes de certeza. mais nada, queria
Temos mais de 730 vascaínos online com a gente, fora a galera que tá só olhando e não tá participando. Então, ó, Campelo, vamos dar uma moral pra galera também da internet, Theo? Então vamos lá, é contigo, vamos lá. Navegue na nossa caravela, navegue facebook.com/Caldeirão Vascaíno. Zé Fernando, a galera aqui tá perguntando bastante sobre o futebol. Quer saber de patrocínio, reforços, direta já? Posso mandar um alô pra galera? Pode mandar um alô pra galera no pique, que a gente vai entrar já no próximo tópico com o presidente Campelo. E acima de tudo, vamos dar abraço pra todo mundo, que a galera de Manaus tá em peso. Eu acho que, ó, sem brincadeira, Manaus hoje tá todo mundo ligado no Caldeirão. Vamos lá. Direto e reto como você gosta, Zé Fernando, Martins Atual, Alex Lopes, Michael Rodrigues, Renato Mufasa, Drica Siqueira, ambos aí pedindo reforços, todos eles, Alexandre de Souza, Carlos Henrique, Oséias Martins, Davidson de Souza perguntando aí sobre patrocínio, Júnior Ribeiro e Hélio Júnior dando parabéns ao presidente. O Júnior Ribeiro fez um comentário muito legal, Zé Fernando. Qual foi? Tô gostando do Campelo, tá botando a cara a tapa. É verdade, agradecer o presidente aí, falando com a galera, os torcedores vascaínos. O Matheus Silva convocando aí o nosso presidente cada vez mais usar a base, importantíssimo, né? Tá aí o Paulinho, foi muito útil pro Vasco, agora vindo aí, né, uma venda muito importante pro Vasco da Gama. E o Gustavo Borborema falando do assunto polêmico, direto é já, Zé Fernando, daqui a pouquinho? Daqui a pouquinho. Queria mandar um abraço pra galera aqui da internet. Engraçado, quem tá assistindo o nosso programa, Gilberto Pinto. Gilberto Pinto, um abraço pra você, meu amigo. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Toda segunda-feira você tá com a gente. E hoje, né, um programa especial aqui com o presidente Campelo, que gentilmente veio até aqui os nossos estúdios da Rádio Livre para participar com a gente. Mandar um abraço pro Leandro Leal, botou aqui, Campelo. Leandro Leal botou, parabéns, Campelo, pelo ótimo trabalho. Queria que você mandasse um abraço para ele. Obrigado, Leandro Leal. Espero continuar aí contando com o seu apoio e realizando tudo aquilo que o Vasco precisa que seja realizado. Sobre gestão anterior e gestões temerárias, a gente vai abordar num outro tópico, mas o Ítalo Everton da Silva botou, Campelo, você como presidente, o que você pode fazer com relação às irregularidades da gestão? Uma coisa aqui, o nosso benemérito Otto Carvalho Júnior, protocolou isso na secretaria do clube, pedindo ao presidente do Conselho Deliberativo, o senhor Roberto Monteiro, que ele faça isso. É complicado o presidente Campelo falar de irregularidades de outras gestões que a gente não ficou sabendo, nem nós, como torcedores comuns, ficamos sabendo de irregularidades, se houveram ou não. Então, fica complicado dele responder essa pergunta. Eu tô só me antecipando, que eu quero dar moral para todo mundo da internet, para que a gente não tenha nenhum vascaíno tenha alguma dúvida com relação aqui às perguntas. Peruca, você queria falar o nome dos novos vice-presidentes? Exatamente, Zé Fernando. A gente acabou deixando passar, mas vamos lá. Foram 7, pelo menos, os vice-presidentes anunciados até agora pelo presidente. Confere, presidente? Confere, exatamente isso. 7 vice-presidentes que assumiram aí as suas pastas nessa semana. O vice-presidente de Finanças, que é o grande João Marcos Amorim. Grande vascaíno, conheço muito bem, homem sério, honrado, a quem eu, Zé Fernando, tô falando com Zé Fernando, dou os parabéns pelo Campelo por ter colocado o João Marcos nessa função. Inclusive com experiência, né, Zé Fernando? Porque na gestão do Dinamite, o João Marcos ele foi membro do Conselho Fiscal do clube. Quer falar um pouquinho sobre o João Marcos, ô Campelo? Não, eu acho que o João Marcos é uma pessoa já bastante conhecida dentro da política do Vasco, é um profissional muito capacitado, um economista, e que eu acho que tem muito a contribuir com a nossa gestão no que diz respeito à vice-presidência de Finanças. Eu acho que ele vem preencher esse espaço de maneira muito importante, é uma pasta de bastante peso, nós já vínhamos fazendo um trabalho de planejamento financeiro, e eu acho que o João vai contribuir muito nesse processo. Beleza, vamos lá, Peruca, seguindo aí a pauta. Na pasta de patrimônio também, quem assumiu foi nosso amigo, já esteve aqui no Caldeirão algumas vezes, grande Rodrigo Saavedra, que é presidente do grupo Petrovasco, grande vascaíno também. Pode falar um pouquinho também sobre o Saavedra. O Saavedra, profissional, como eu disse, bastante experiente, oriundo aí da Petrobras, tá com uma vontade muito grande de contribuir, sempre foi bastante solícito, e eu acho, como eu
A exemplo do João Marcos, eu acho que ele vai somar com a equipe, formando aí um grupo, né, de vice-presidente bastante qualificado. Vai, Peruca. Na pasta de comunicação, outro grande vascaíno que assumiu a pasta nessa semana, Diego Henrique Carvalho, ele que pertence ainda ao grupo Ao Vasco Tudo, ele que ajudou o Otto até o momento em que realmente o mesmo acabou abdicando da sua campanha na eleição presidencial do Vasco do ano passado. Grande Diego que tem uma responsabilidade grande pela frente, Zé, porque esse departamento é muito importante, porque ele será responsável por criar estratégias de captação de novos sócios para o clube. Exatamente. Antes do presidente Campelo falar aqui do Diego, a interatividade da torcida do Vasco, Campelo, é uma coisa fora do normal. Eu tô aqui com mais de quase 1.000 vascaínos online comigo, não tô conseguindo ler, peço pro Theo 1.000 me vascaínos ajudar. simultâneos. Simultâneos. E uma outra coisa, olha aqui, ó, o Barata, lá dos Estados Unidos, ligou pra gente pra mandar um abraço pro senhor. Olha que bacana, o cara ligou dos Estados Unidos, não mandou um e-mail, não. Rogério Cardoso, ele mora na Vila da Penha, ele perguntou, Gilberto ou Murilo do Santa Fé? Ah, ele quer te indicar... Orelo. Orelo, desculpa. O presidente sabe, ó. Presidente Deve sabe. estar em vista, hein, Isso Zé aí, Fernando? deve estar em vista, hein? Alô, queria mandar um abraço pra ele, Rogério Cardoso. Fala, Rogério, um grande abraço. De fato, nós estamos atentos aí a esses jogadores e, enfim, pensando aí na possibilidade de trazer reforços. Tiago Ferreira de Santa Cruz botou aqui, ele queria saber sobre reforços, aí ele colocou aqui sobre um Fausto, um argentino. Olha, rapaz, o que não falta são nomes. Imagina. O meu WhatsApp, assim, é toda hora uma sugestão. Imagino. Vamos lá, o Wellington de Mesquita, ele queria saber sobre o Brandt, se o Brandt será vice ou não. A gente vai falar um pouquinho no nosso outro tópico, beleza, Wellington? Fica tranquilo que não vai cair no esquecimento. João Mendes de Pernambuco, olha que maneiro. Ele queria saber se o Vasco vai contratar um centroavante. Presidente, eu sei que você não vai falar aqui, mas a gente está perguntando, vamos lá. Nós estamos em busca aí de 2 ou 3 nomes para serem contratados como reforços, mas eu vou preferir guardar isso ainda até que a gente concretize de fato aí esses contratos. Então, o presidente está falando que o Vasco vai atrás de 2 ou 3 nomes para serem reforços no Campeonato Brasileiro. Fábio Rimmer, ele é sócio da Tijuca, ele pediu para abaixar o preço dos ingressos, Campelo. Fábio, eu acho que assim, os ingressos já estão num preço bastante acessível, né? Sem contar que você tem a possibilidade de pagar meia, a gente tem um número muito grande de ingressos de meia entrada vendidos. Sim. Se nós baixarmos ainda mais o ingresso, isso impacta diretamente nas nossas receitas. O que eu acho que o vascaíno deve fazer é se associar, né? Se ele se torna sócio torcedor, existem algumas modalidades que ele tem 100% do ingresso, ou seja, ele retira o ingresso gratuitamente. Então, acho que essa é a melhor medida, é se tornar sócio. Talvez aí até o preço do ingresso devesse ser utilizado como estratégia para que o torcedor entenda que é mais vantajoso ele ser sócio do que pagar o ingresso de forma avulsa. Marcelo Novaes, de Nova Iguaçu, ele também pergunta se o Brandt vai ser vice-presidente. Marcelo, te dei uma moral aqui, a gente vai falar também sobre esse tópico. Seguindo aqui a pauta do Caldeirão Vascaíno, tá uma loucura hoje. Zé. Peruca, já tem aqui 1.000, eu não tô zoando, Campelo, olha aqui, ó, 1.000 online com a gente. Pois é, todo E a mundo galera querendo tá ouvir o Campelo. E aí fica realmente super, hiper complicado. Queria mandar um beijo pra Ângela Diniz, ela tá ao vivo e online. Marcel do Patriotas, pô. Presidente do Patriotas, Ângela Diniz, que é idealizadora do projeto Coração Infantil, trabalha incansavelmente aí na conquista de novas crianças, de novos jovens torcedores pro nosso Vascão, Zé. Olha que legal. É verdade, Campelo. é uma grande vascaína, isenta, apolítica e que está sempre colocando o Vasco acima de tudo. Olha que legal, Campelo. Márcio Jorge Oliveira, ele disse que... Eu queria que você lesse aqui, ó. Voltei a pagar por sua causa. Ele quis eu dizer fico feliz, mas eu acho que todos deveriam voltar a pagar pelo Vasco.
Isso aí é muito legal. Parabéns, Márcio. Independente, Parabéns aí, né? Márcio. Independente do nosso presidente, quem for o presidente, é importante que o vascaíno sempre esteja ligado no nosso clube e ajudando. Peruca, vamos lá. Vamos terminar Vamos a lá, relação. rapidinho ainda nas vice-presidências. Quem assumiu a vice-presidência de desportos aquáticos foi o Thiago Lezan Santana. Então eu gostaria que o Campelo explicasse também o motivo da escolha pelo Thiago. O Thiago é um advogado muito inteligente, super qualificado e que foi atleta do Vasco e ainda é atleta master, né? Ele junto com o Salvador Perrella já vinham fazendo um trabalho aí desde que assumimos nos esportes aquáticos, conseguiram mudar um pouco o cenário, trazer mais gente para participar e com a saída do Salvador, naturalmente ele era a pessoa indicada a assumir essa pasta. Estou muito feliz com a participação dele, com a atuação. É um jovem bastante dinâmico e que tem trazido novas ideias, novos processos e que só tem feito o esporte crescer. Bacana, isso tem experiência então. Seguindo lá, Homem Peruca, o próximo vice-presidente. Vamos lá, na vice-presidência de Relações Especializadas, um velho conhecido da galera, um que reconhecidamente, pela maioria dos nossos torcedores, desempenhou um belíssimo trabalho na gestão Dinamite. É o João Ernesto da Costa Ferreira, que reativou o Centro de Memória do clube, que é motivo de muito orgulho para todos os torcedores vascaínos. O João Ernesto, que pertence ao grupo Cruzada Vascaína, é outro vascaíno que o Campelo trouxe aí de uma corrente política diferente. Então gostaria que o Campelo falasse um pouquinho sobre as qualidades do João Ernesto. O João talvez seja uma das pessoas que mais conhece da história do Vasco, uma pessoa super séria, idônea, que esteve com o nosso grupo durante a campanha e só a partir do dia 19, com aquele racha que ocorreu na Lagoa, é que ele se afastou um pouco, mas está de volta ao nosso convívio. Nós depositamos no João Ernesto a maior confiança. Tenho certeza que ele vai fazer um brilhante trabalho à frente dessa vice-presidência. E o João Ernesto que já começou com tudo, Zé Fernando. Eu não sei se você acompanhou a entrevista que ele deu aí para o Expresso 1898, mas falou que vai brigar pelo reconhecimento dos títulos de 53 e 57 do Vasco. Exatamente. Peruca, queria mandar um abraço pro nosso amigo Jairo Filho. Ele printou a minha foto aqui na hora Grande Jairo! Na hora do desabafo que eu tava falando aqui da semana do Flamengo. E ele botou aqui para mim, Zé Fernando, belo desabafo. Ele pediu, pergunta para o Campelo se nessa articulação política ele pode se aproximar do Júlio Brandt, sendo assim promovendo a paz entre os dois principais nomes da atual política do clube. Essa pergunta eu vou também juntar para o Marcelo Novaes, para o Thiago Ferreira, para todo mundo. Ô, Fala, Zé, Peruca. a lista é grande. Na verdade, você tem que juntar com Então eu todo vou mundo juntar aqui todo da, mundo da- aqui. da transmissão. Vou juntar todo mundo. Campelo, tem alguma coisa com relação a isso? Porque eu gostei muito da entrevista do Brandt, que ele falou o seguinte: nós somos nós somos oposição ao presidente Campelo, mas não somos oposição ao Vasco. Nós queremos o bem do Vasco. Respondendo a todo mundo que está aqui no nosso Facebook. Eu acho que a sua fala é perfeita, né? O Vasco precisa de oposição. A gente tem que ter oposição. Dizem que toda unanimidade é burra. Uhum. Então eu acho que é importante que exista oposição, que essa oposição cobre da diretoria, mas que cobre com responsabilidade. Né? Como eu falei, o Vasco tem que estar acima de tudo, o Vasco tem que ser o objetivo principal e, obviamente, aquilo que se faz de certo deve ser apoiado, aquilo que não está certo deve ser cobrado. E é o que eu espero do Júlio. Eu acho que a gente pode conversar, não vejo nenhum problema, mas entendo que as nossas divergências são grandes e acho que é fundamental que exista essa oposição, que ele exerça essa oposição, mas de maneira responsável, de maneira a engrandecer o clube. De maneira pró-Vasco, para deixar muito claro para a galera que está em casa. Peruca, termina aí com o último vice-presidente. Vamos por lá, favor. com as duas últimas pastas, vice-presidente de gestão estratégica, quem assumiu o cargo foi o Paulo Gustavo Ganini Alves Teixeira. O Ganini, que circulou muito ontem no WhatsApp, o Ganini que tem, parece, se eu não me engano, faz parte da política convencional também. Gostaria muito que o Campelo discorresse um pouquinho sobre o Ganini. Então, Ganime, desculpa. isso. O Paulo Ganimi,
vem com a gente aí como eu disse, desde da campanha. É um engenheiro de produção bastante inteligente, muito capacitado, que já esteve à frente de uma grande empresa multinacional, trabalhando na França, nos Estados Unidos, e que desde o primeiro momento em que eu assumi a direção, tem trabalhado ele, juntamente com o Adriano Mendes, nessa nova formatação do Vasco, trabalhando nas questões financeiras, enfim, nas conversas que tivemos com a Globo, tem sempre o Paulo e o Adriano junto, fazendo todo esse projeto financeiro, esse projeto de reestruturação financeira, né? E agora nós resolvemos, então, criar 2 vice-presidências, que é a de gestão estratégica, que será ocupada pelo Paulo Ganimi, e a outra, que eu já vou me antecipar aqui a vocês, que é a de controladoria. Eu acho que isso traz uma modernidade muito grande para essa gestão, né? A gente passa a pensar no Vasco de maneira estratégica, a gente cria uma controladoria que é para que a gente ordene determinados processos dentro do clube, e essa vice-presidência de controladoria deverá ser exercida pelo Adriano Mendes, que é um contador, que já com passagens em grandes empresas, como contador, né? Fazendo auditoria, e que tem uma posição de destaque dentro do BNDES. Muita gente perguntando aqui, Homem Peruca. Pois é, só enfatizando, o Campelo já tinha falado, Zé, essas 2 pastas que foram criadas pelo Campelo, tá? Isso é muito interessante. Eu já tinha visto essa notícia durante a semana e achei muito legal a criação dessas 2 pastas, principalmente essa da controladoria. Só pra gente fechar essa parte de vice-presidente, Campelo, saíram 13. Você vai repor os 13 ou a sua ideia, você já nomeou 7? Na verdade, Zé, tem que fazer a conta porque essas 2 últimas são novas. Sim. Na realidade, de reposição foram só 5. Ok. Nós teremos algumas reuniões aí até segunda-feira, quando... Segunda-feira nós já tenhamos todo esse quadro preenchido. Beleza, seguindo a nossa pauta aqui, ó, o Bruno Aguilar, um monte de gente aqui perguntou, Vasco precisa de patrocinadores de elite. Nós vamos ter esse tópico aqui já, podem ficar tranquilos que a gente vai tocar nesse assunto. Seguindo a nossa pauta aqui, o Theo Cavalcante, queria que você desse uma moral pra galera da internet. Cara, eu já faço o programa de rádio há mais de 10 anos, mas eu tô emocionado, que a gente não tá conseguindo dar conta, tanto vascaíno fazendo comentário, pergunta, etc e tal, que eu peço até desculpas a você que tá em casa, que a gente não tá dando conta mesmo, mas a gente vai dar moral pra todo mundo. Vamos lá, Theo. Quebrando todos os recordes da internet, Zé Fernando, tá todo mundo ligadaço aqui no Caldeirão Vascaíno. Pedir pra galera compartilhar aí, #Campelo no Caldeirão, é o nosso presidente aí, dando os ouvidos aí pra você, vascaíno, fazer as suas perguntas. E eu vou dar um alô pra galera. Zé Fernando, aqui não tem papas na língua não. O Dieris Lohan dizendo o seguinte: apesar de querer o Brant, o Campelo está se saindo muito bem. A prefeita Lemos Gaspar falando: parabéns, Campelo, pelo bom trabalho. Os verdadeiros vascaínos estão com você. Fernandinho Félix, lá de Goiânia, Zé Fernando, parabenizando as contratações do goleiro Fernando Miguel e volante Raul. Todo mundo aqui também falando muito bem do presidente, Vitor Vidal, Juninho JP, Júlio Krenser. Pois é, Zé Fernando, mandar um alô gigante também para Lei Santos, João Carlos Anacleto, Silva Caixote Barbosa, Alexandre Figueiredo, Thiago Santos, Bruno Krau, o Alexandre Pires é o cantor, Alexandre Lopes aqui com a gente também, pedindo zagueiro pro Vascão, Jonas Valadão perguntando sobre patrocinadores, o Éder Rocha Santos. Zé Fernando, o Caldeirão tá fervendo no Facebook, Zé. Beleza, seguindo aqui a nossa pauta, Homem Peruca, a galera que tá em casa, muita gente perguntando sobre patrocínio. Então, Peruca, antes da gente falar como o Campelo encontrou o clube, como a galera tá fazendo uma pressão danada aqui, eu vou falar sobre patrocínio. E uma pergunta de um vascaíno
do Super Vasco. O nome dele é Maxson Canelas e ele perguntou: existem várias empresas internacionais que gostariam de divulgar sua marca no Brasil. Em um cenário onde o dólar está valorizado, o valor que poderia ser irrisório para essa empresa seria um valor muito bom para o clube. Por que não procurar essas empresas? O que o torcedor vascaíno pode esperar acerca da chegada de novos patrocinadores? Há alguma negociação em andamento, presidente? Bom, primeiro dar um abraço aí para o Maxson Canelas, né? Essa é uma pergunta interessante. De fato, existem várias grandes empresas, né? Espalhadas pelo mundo afora. Mas é importante ressaltar que, especialmente essas grandes empresas, eles fazem o seu orçamento para o ano subsequente e destinam essas verbas normalmente ali em outubro, novembro. Então, as verbas que foram destinadas para o ano de 2018, na sua maioria, já foram feitas lá em outubro, novembro do ano passado. Então, hoje o que a gente tem encontrado são patrocínios pontuais, né? A gente tem que contar, temos sim buscado todas essas empresas, temos conversado com inúmeras empresas do Brasil e de fora, mas como eu disse, o que normalmente a gente tem conseguido são investimentos pontuais. A gente tem que entender um pouquinho, talvez uma empresa que queira entrar no Brasil, esteja entrando no mercado brasileiro nesse momento, talvez uma empresa com esse perfil tenha a possibilidade de disponibilizar uma quantia para esse tipo de patrocínio, que não é pequeno, né? Hoje um patrocínio master no Brasil é entre 12, 15, 18 milhões, né? Então não é uma quantia desprezível, é uma quantia importante. Com todos que nós temos conversado, demonstram intenção de patrocinar, mas declaram que já destinaram as suas verbas de patrocínio desse ano e que possivelmente para o ano que vem. Nós temos sim algumas conversas encaminhadas, mas ainda nada de concreto. Ok, Peruca, tem mais alguma pergunta aí? Theo, tem mais uma pergunta da galera sobre patrocínio. Muita gente perguntando se tinha alguma coisa encaminhada na manga do Vasco ou nas costas. Calma aí, Peruca, deixa eu só lhe responder aqui. Tem alguma coisa, presidente? Então, como eu disse, nós tivemos muitas conversas, algumas propostas, mas que no decorrer desse processo elas não caminharam, né? Acabaram ficando. Outros querem oferecer um valor que está fora do mercado e a gente tem uma preocupação muito grande também com a marca. Não adianta a gente conseguir um patrocinador com um valor bem abaixo do mercado, porque isso desvaloriza a nossa marca. Então, apesar da gente querer e precisar de patrocinador, nós temos que valorizar a marca Vasco da Gama. Ok, Peruca, você. Zé, tem um amigo vascaíno aqui na transmissão do Facebook perguntando, é o Fábio Couto. Ele faz uma pergunta sobre patrocínio e dá uma escorregada também para outro tema, mas vamos lá. Por que não conseguimos nenhum patrocínio, mesmo que eventual, durante os jogos mais importantes da temporada? Bom, a gente conseguiu, mas eu vou deixar o Campelo responder, principalmente para as finais do estadual, né? E quais seriam as providências tomadas para que não fiquemos sem receita de patrocínio até o final do ano? Então, como você já até iniciou a resposta, isso não é verdade. Nós conseguimos sim alguns patrocinadores pontuais, especialmente no final do Campeonato Carioca e em alguns jogos da Libertadores. Nesse momento nós estamos sem nenhum patrocinador, mas poderemos fazer isso também de maneira pontual, desde que os valores estejam dentro daquilo que a gente entende como compatível com a marca do Vasco. Tem que relembrar para o torcedor que está em casa, para o torcedor vascaíno, para a galera que está na internet e o pessoal da rádio, você que ligou agora na Rádio Livre AM 1440, estamos fazendo um programa especial com o presidente Alexandre Campelo aqui na Rádio Livre. Já está com 1.100. Isso aí, sejam todos bem-vindos aqui na nossa rádio. Uma 1.100 coisa, simultâneos, fora depois que o boom que vai dar. Eu queria só relembrar para a galera que está em casa, o Vasco passou um belo tempo sem poder ter um patrocínio pontual, porque a última gestão fechou com a Lasa. E segundo o ex-presidente, um dia ele bateu na mesa, na coletiva do Vasco, e falou assim para os repórteres: e se eu não quiser mais a Caixa? Eu posso ter um outro patrocínio. Sabe por quê, presidente, que você teve que falar isso? Porque você não tinha as certidões,
que você não pagava os impostos, por isso você não poderia ter a certidão para você renovar com a Caixa Econômica. E aí o departamento de marketing do Vasco inventou a LASA, que eu não sei quem era o vice-presidente anterior, respeito todo mundo, é de vascaíno para vascaíno, mas eu falo com propriedade porque eu conheço. Então, o Vasco ficou um belo tempo sem poder arrumar um patrocínio pontual, porque assinaram com a LASA. E cadê o dinheiro na conta do clube? Cadê o mágico, o expert em marketing que fechou com a LASA, uma grande empresa, uma empresa EPP, etc e tal, que a grana não entrou na conta do Vasco. E o Vasco não podia fazer o patrocínio. Tinha contrato assinado, né? Então é só pra galera pra relembrar essa galera que tá sempre ligada no nosso programa, por que o Vasco não conseguia também fazer um patrocínio pontual? Fala, Peruca. E no embalo desse seu comentário sobre a LASA, Zé, Obrigado. chega mais uma pergunta do Marcos Taboada, perguntando como ficou essa história, se a quebra de contrato não lesou o Vasco. Essa quebra de contrato lesou o Vasco, Campelo? Não, assim, tirando o fato, como você disse, da gente ter ficado impedido de trabalhar, de buscar um patrocinador master nesse período, não teve outro prejuízo além desse. Óbvio que isso causa, como eu disse, uma série de dificuldades, porque você tem um contrato assinado e dessa maneira você está impedido de ir ao mercado buscar um novo patrocinador. Nós assumimos no dia 23 de janeiro, rompemos o contrato, demos entrada na ruptura desse contrato lá para o dia 16 de fevereiro. Então, durante esse período, nós tínhamos que ficar inertes em relação ao patrocinador master por questões contratuais. Bom, Peruca, queria que você mandasse um abraço, Campelo. Olha a nossa audiência. Peruca, quem tá online aqui com a gente? Quero mandar um grande abraço pro meu amigo Diego Carvalho, que acabou assumindo aí a vice-presidência de comunicação do Vasco. Ele aqui fazendo a observação pro Zé Fernando, que falou sobre o vice-presidente de marketing, o antigo vice-presidente de marketing, que era o Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio Monteiro. Marco Antônio Monteiro. Grande Diego, tamo junto. Deixar bem claro aqui, conheço bem o Marco Antônio Monteiro, começou a fazer o projeto da CBN Notícias, ele junto com meu grande e saudoso amigo Sérgio Nogueira, é um grande vascaíno, mas ele poderia explicar todo esse problema da LASA. Inclusive, Marco Antônio Monteiro, nosso programa está aberto para você vir aqui e explicar. Aqui é só o Vasco, o que nos interessa é o nosso amor maior, Vasco, ponto final. Queria mandar um abraço para o Carlos Roberto de Niterói. Ele botou aqui, Campelo, sócio torcedor, não estou recebendo o boleto para pagar. Como faz? O site está passando por alguma reformulação? Ou está tendo algum problema mesmo para a pessoa retirar esse boleto? Não tem informação que o sócio torcedor tenha problema. Nós estávamos com algum problema para aquele sócio patrimonial. Com a nossa intervenção na tesouraria e na secretaria, estamos com um projeto de reestruturação que em breve todas essas questões serão resolvidas, né? Acho que nós vamos melhorar muito. Já orientei que o sócio patrimonial consiga fazer compra dos ingressos via internet, o que não acontecia antes. Okay. Então nós estaremos implementando aí nas próximas semanas uma série de modificações no que diz respeito à relação com o sócio, quer seja ele patrimonial ou sócio-torcedor. E até onde eu sei, o sócio-torcedor não tinha nenhum problema, né? Nós fizemos mudanças no sócio-torcedor, mudanças essas que agradaram muito os vascaínos, trouxeram bastante vantagens para os sócios, inclusive com uma diminuição do valor a ser pago, né, das mensalidades, uma diminuição pequena, bem verdade, mas, enfim, tivemos mais vantagens, mais benefícios, pagando menos. E amanhã eu vou procurar saber disso, mas talvez, quer dizer, lá tem um telefone de contato que ele pode entrar em contato e esses problemas serão resolvidos. Eu acredito ser esse um problema pontual. Queria só deixar claro para os nossos amigos aqui da internet, muita gente falando das goleadas que o Vasco sofreu e a gente vai falar também sobre isso, tá? Podem ficar tranquilos. Rafael de Araruama botou sobre reforço. Rafael, o presidente falou aqui que o Vasco busca de 2 a 3 jogadores no mercado para reforçar o time. Alessandro de Duque de Caxias, ele perguntou, muita gente perguntando, então eu vou aproveitar o gancho. Presidente, ele quer saber se há possibilidade do Rodrigo Caetano voltar ao Clube de Regatas Vasco da Gama.
Olha, o Vasco hoje tem profissionais que estão trabalhando lá, né? A gente nesse momento não pensa nisso. Ok, tá registrado aqui. Muita gente perguntando. Um outro vascaíno colocou aqui, me perdoem, porque são muitos vascaínos, botou fora Pelaipe, Rodrigo Caetano deles. O torcedor é muito maneiro. Por isso que eu amo fazer esse programa. Rafael de Realengo botou aqui. Se o Vasco vai ter um outro patrocínio, o presidente também já falou, Rafael, às vezes você ligou e não tinha ouvido, o presidente já falou que o Vasco busca, sim, no mercado, novos patrocínios. Ivo Correia, de Magalhães Bastos, saber sobre o patrocínio do National Bank. Isso aí tem que perguntar para o Eurico Miranda, parceiro. Perguntar para o Eurico Miranda. E pro Laranja, Isso aí, tem que perguntar para o Eurico Miranda. Marcelo da Tijuca, grande Marcelo da Tijuca, Peruca. Grande Marcelo, ouvinte fiel do Caldeirão Vascaíno, Zé. Perguntando sobre o Juninho Pernambucano, se ele está na diretoria e se ele pode ajudar o Vasco como supervisor. Aí é com o presidente Campelo. Olha, não, ele não está na diretoria. Ok. Já algumas vezes conversei com o Juninho via mensagem, uma vez via telefone. Ofereci a ele, inclusive, a possibilidade de fazer um jogo de despedida. E ele me respondeu que ficava muito agradecido, mas entendia que o momento oportuno já havia passado, que não era mais pertinente, né, no momento fazer esse tipo de evento. O que eu discordo, eu acho que o Vasco deve ao Juninho Pernambucano um agradecimento público, um jogo de despedida. Gostaria de fazer isso, especialmente esse ano, que é um ano em que o Vasco faz 120 anos, em que nós comemoraremos os 20 anos da conquista da Libertadores. Sim. Acho que seria muito interessante. E acho que o Juninho pode, sim, contribuir com o clube, com a sua imagem, com o seu prestígio. E as portas de São Januário estão abertas para ele. Basta ele querer. André Camacho, vários vascaínos e vascaínas colocaram isso aqui pra gente nessa noite, mas você não faz ideia da minha alegria, da minha emoção em ler isso aqui, ó. Vocês estão de parabéns, o programa tá sensacional. Se puder trazer de novo o presidente mais vezes ao programa, será muito legal. Sabe por quê, André? Deixa eu só te explicar. Nós aqui da equipe, nós não trabalhamos na rádio. A gente paga o horário dessa rádio. Eu tenho o meu trabalho, Peruca tem o trabalho dele, ninguém aqui ganha... o meu. O presidente tem o dele, bem lembrado, né, presidente? Bem lembrado. Bem lembrado. Aqui, que fique claro. Que fique claro, aqui a gente paga o programa. Nós fazemos isso por amor. O mesmo amor que você tá aí em casa e sente pelo Vasco. E então, que tá assistindo, tá fazendo parar de fazer as coisas em casa pra assistir o Caldeirão Vascaíno. E isso é muito importante, sabe? Você sabe por quê, Peruca? Às vezes a galera que tá em casa, é mais fácil, né? A pessoa tá em casa assistindo o programa, a gente sai do nosso trabalho, por exemplo, todo mundo me conhece, né? Eu moro em Niterói, então eu saio daqui, tenho que pegar a barca. Tem que sair correndo pra pegar a barca. Se eu perder a barca, eu tô ferrado, a mulher me liga, onde você tá, não sei o quê, tá na balada. Não tô. Tô aqui na rádio, fazendo o programa de Vascaíno para Vascaíno. Eu fico muito feliz em nome da nossa equipe, né? E no nome do Zé Fernando, não. Tem uma outra vascaína que colocou aqui, Campelo, mas é muita gente. Colocou, tô Campelo, vendo. Por favor, não demita o Zé Ricardo. Ele só precisa de um meio-campo e de um ataque. Não. Ela mandou bem aqui. Pelo eu contrário, acho que hoje eu tive uma conversa com o Zé isso. Ricardo, onde eu ratifiquei a confiança absoluta da diretoria no trabalho dele. Inclusive, Campelo, eu gostaria de depois ver com você, com a assessoria de imprensa, com o departamento de futebol. O Zé Ricardo é um técnico que caiu no gosto do torcedor vascaíno. Se fosse possível um dia que a gente possa trazê-lo aqui, a gente tem toda a logística, pegá-lo, trazê-lo, para que ele possa participar com a gente, porque muita gente defende o Zé Ricardo no seguinte ponto. Vou ser sincero aqui. Algumas pessoas reclamam que em um jogo e outro ele inventa, etc e tal. Mas todos são unânimes de dizer o seguinte: o elenco do Vasco, na opinião de todos os vascaínos e também minha, é um elenco de razoável para bom, mas ainda tá no razoável. Então o torcedor é muito justo. Quando o Zé Ricardo arma o time certinho, todo mundo fala, a culpa foi do time. Mas não isso foi é do normal treinador. de treinador também, né? Mas Zé o torcedor Fernando? Não é existe justo. unanimidade. Peruca, exatamente. Mas o torcedor vascaíno
a gente tem esse termômetro, é muito justo. Exatamente, até por conta da identificação que o profissional possui com o Vasco. Exatamente, que ele começou no Vasco, né? Exatamente, Muita gente, é bom lembrar O isso. Zé Ricardo fez isso no nosso rival, etc e tal. Zé Ricardo começou no Vasco, aprendeu no Vasco, foi pra lá, fez o trabalho dele e voltou e tá fazendo um bom trabalho no Vasco. Peru, que você queria mandar aí uma mensagem. Zé, vamos mandar abraço pra galera e fazer perguntas Por também. favor, A galera aqui por favor. galera aqui nos comentários da transmissão, muita gente, inclusive, pedir desculpas. Vamos tentar fazer o possível pra ler o máximo de perguntas possível, mas eu queria aqui perguntar pro Campelo, Alex Damasceno, perguntando como andam as tratativas para a renovação ou não do direito de imagem do clube quanto a transmissões dos jogos na Globo ou no Esporte Interativo. Mandando um forte abraço a todos. Lembrando que o Vasco, como é que é o nome do vascaíno? Alex Damasceno. Alex Damasceno, um abraço pra você. Só relembrando que o ex-presidente As cotas de TV. já assinou com a Globo até 2021, parceiro. Já não pode assinar com o Esporte Interativo. E mas eu será vou que deixar também aqui. a parte desses direitos já foram comprometidos, Zé Fernando? Bom, Campelo teve uma polêmica, né? Que muitos reclamaram, mas 99% da torcida gostou. O Campelo fez um manual e mostrou pra quem não é contador, pra quem é um torcedor comum, igual a mim, o que as outras gestões fizeram e como ele pegou o clube. A gente tem que ser honesto, mostrar pro torcedor sim. Sabe por quê? As outras gestões, eu incluo todas, tá? Não tô incluindo só o Eurico Miranda, não. Não, isso aqui tem que ser debatido no conselho, etc e tal. E tá todo mundo perguntando aqui, Campelo, cadê os reforços? Com que dinheiro, parceiro? Vou deixar o presidente falar. Então, em relação a essas cotas de TV, esse ano especialmente, nós temos um comprometimento importante daquilo que nós temos para receber. E esse comprometimento, ele é fruto, né, ele acontece por algumas incidências, né, de diversas naturezas. Então, por exemplo, dentro daquilo que nós temos a receber da televisão, uma parte é destinada ao ato trabalhista, né? Então, uma fatia desse valor vai para a Justiça do Trabalho para que as ações trabalhistas sejam contempladas. Existem aí algumas penhoras, existem alguns adiantamentos em que alguns bancos recebem diretamente. O fato é que existe, nesse ano de 2018, um comprometimento importante. Esse comprometimento ele começa a melhorar, né, a diminuir, a partir do meio do ano de 2019. Então, o vascaíno tem que entender que o ano de 2018 será um ano muito difícil, mas que a partir de 2019 a gente começa a ter uma folga maior no nosso orçamento, com uma maior possibilidade de investimento no futebol. Peruca, Luiz Henrique de Vilar dos Teles, um abraço para ele. Grande Luiz Henrique. Nosso ouvinte assíduo. A gente vai entrar nesse tema agora da revitalização do entorno de São Januário. Ele perguntou se o Vasco vai ter um projeto de novos sócios. Isso daí, o Bruno Maia, quando vier aqui, vai poder também responder. Fala, Peruca. Zé, ratificando aqui também que esse assunto, revitalização do entorno de São Januário, foi solicitado vir à pauta pelo grupo voluntário que briga tanto pela revitalização do entorno de São Januário, que pergunta, né, pro Campelo se o clube já atuou ou se como pretende atuar junto ao poder público para tirar essa questão do papel. Questão que é tão importante, é ponto fundamental para que realmente São Januário possa aí receber maiores incentivos. Deixando claro que a prefeitura já havia anunciado o início das obras e a liberação de verba no valor de 100 milhões de reais, que seria financiada em parte pelo Banco Interamericano de Desenvolvimento e pela Secretaria Municipal de Habitação. Gostaria também de saber do Campelo o que o Campelo pensa acerca do futuro do nosso estádio. Uma simples reforma ou até, quem sabe, um estádio novo? O que você acha, Campelo? Bom, eu queria começar a falar sobre a revitalização, né? Eu já solicitei uma audiência com o prefeito, exatamente para que a gente tenha a oportunidade de debater esse assunto, que é fundamental, né? Eu entendo que São Januário é um patrimônio da cidade e que precisa ser tratado como tal, né? Revitalizar ali o entorno é importantíssimo para que a gente consiga melhorias em relação
ao próprio estádio, né? É inadmissível que você, para chegar ao estádio, tenha dificuldade, que você não tenha o acesso facilitado, que não exista estacionamento. Enfim, a gente sabe que isso é possível desde que haja uma vontade política, né? E aí eu quero reforçar aqui, até de público, pedir ao prefeito que nos receba para que nós tenhamos a oportunidade de debater esse assunto. Uma vez conseguida essa revitalização, aí sim você pode trabalhar no estádio, ou modernizando o estádio, fazendo um retrofit ou algo do tipo, ou até mesmo pensar em um novo estádio. Eu acho que essa segunda opção de pensar num novo estádio não será uma opção que vá agradar o vascaíno. Eu entendo que o vascaíno tem um amor muito grande pelo estádio, tem um orgulho muito grande por São Januário, pelo que ele representa, e que não gostaria de ter o estádio reconstruído, né? Então, talvez se modernizar São Januário com o entorno dele, mesmo dentro da nossa área, né? Aquele espaço que tem em volta do estádio, que ele seja melhor utilizado, com praças de alimentação, enfim, mais urbanizado, com arborização, tudo mais, com a transferência de ginásio, de outros espaços, para que ao redor do estádio, dentro do nosso terreno, exista uma área de circulação melhor, uma área de convivência maior entre os vascaínos. Eu acho que isso tudo é importante, acho que isso tudo é possível, desde que se consiga a melhoria do entorno. Peruca, Patrícia Velasco, eu tenho que fazer um comentário aqui também das mulheres, né? Como tem mulheres aqui participando com a gente, ela botou aqui: Campelo, você merece o meu apoio. Ou é a favor do Vasco, ou você não é. Você, que ela quis dizer, o torcedor. Claro. Ela, chega de carcamano fazendo terrorismo, dinossauros e etc e tal. Já tá aqui registrado. Patrícia Velasco, beleza? Obrigado pelo seu carinho. Zé Fernando, Pois não. Eu queria a oportunidade, porque o Homem Peruca tinha tocado um pouco aí na questão do sócio, né? Sim, é importante. Eu queria falar isso porque eu acho que isso é muito importante, aproveitar aqui o gancho para a gente convocar o vascaíno a se associar. Nós temos trabalhado muito nesse sentido. Como eu disse, nós refizemos o programa de sócio, criamos uma série de possibilidades, né, de melhorias nesse programa. Essas melhorias, elas tiveram uma aceitação muito grande por parte dos torcedores, e o Vasco tem sido o clube que mais cresce em número de sócios. Ao assumirmos o clube, o Vasco tinha 7 mil sócios torcedores, pagando, né, adimplentes. Nós mais do que dobramos isso nesse curto espaço de tempo, né? Então passamos aí dos 15 mil em pouco tempo. Em relação ao sócio estatutário, aquele sócio que tem direito a voto, com a interferência que eu fiz, com a mudança que eu fiz dentro da tesouraria e dentro da secretaria, isso vai nos possibilitar também fazer uma mudança muito grande nesse aspecto, criando aí a anistia para alguns sócios que deixaram de pagar ou porque não tiveram a possibilidade. A gente sabe que o Vasco errou bastante em algum momento, deixando de enviar comprovante, ou as pessoas tiveram dificuldade de pagar as suas mensalidades e por isso acabaram se distanciando do clube. Então nós estamos criando agora um projeto que em poucas semanas será lançado, onde nós vamos atrás desses sócios, né? Temos lá em torno de 50 mil cadastros que a gente vai tentar buscar esse sócio de volta para que ele volte a pagar, para que ele volte a ser sócio e com direito a voto. Campelo, foi bom você falar. Você acha que na semana que vem vai ser lançado esse novo produto? A gente já está com esse projeto bastante adiantado. Eu devo discutir isso com as outras pessoas do grupo e com a própria KPMG, que está nos auxiliando na realização desse trabalho, e para que em breve a gente faça uma campanha para trazer de volta esses sócios. Inclusive, Ângela Diniz pergunta aqui: e a anistia vai ter, presidente? Foi o que eu acabei de dizer. Nós vamos dar anistia. É óbvio que essa anistia ela deverá ser progressiva, né? A gente, aqueles que ficaram mais tempo sem pagar, talvez tenham que pagar um pouquinho mais, os que ficaram menos tempo, um pouco menos. Mas vamos supor, mais ou menos dessa forma. Se você está 24 meses sem pagar,
talvez a gente peça para você pagar 6 meses e você retomar os pagamentos. Se você está há 5 meses, talvez a gente peça para você pagar só 2 meses e voltar ao status de estar adimplente. Muito legal. Para você que está ligado aqui no programa Caldeirão Vascaíno, o presidente falou, ó, vai ser lançado um novo produto de sócios, vamos ter anistia, o que vários vascaínos estavam pedindo isso para gente, para que a gente levasse ao conhecimento da diretoria esse pedido. Muito legal, tem um apoio aqui da galera do Caldeirão Vascaíno. E, presidente, eu deixo o nosso programa à disposição também. Claro que nós aqui do Caldeirão, nós respeitamos todas as redes sociais. Sim, respeitamos, queremos que todas as contratações saiam no site oficial do Vasco, no Instagram oficial do Vasco, enfim. E deixamos o nosso programa à disposição também para o seu pessoal de apoio. Você queria ler, Cabelo? Pode falar. Eu vi uma pergunta aqui do Bernardo Almeida. Campelo tá ligado na Campelo transmissão. tá ligado. Aqui, de Vascaíno para Vascaíno, parceiro. Ele está perguntando a partir de qual ano eu acredito que o Vasco já vai ter situação financeira a ponto de fazer investimentos. Bernardo, dentro do nosso planejamento, como eu disse, esse ano será um ano muito difícil. Esse ano nós temos previsto um déficit de 60 milhões, mas já a partir de 2019 deverá haver uma diminuição nesse déficit. E a ideia é que em 2020 nós já tenhamos um superávit. Óbvio que nós ainda continuaremos com um passivo alto, mas essa mudança entre estar deficitário e ter superávit já nos possibilita aumentar os investimentos e destinar parte desse superávit para investir em equipe, para investir em estádio, para investir em melhorias e parte para que a gente consiga ir saldando progressivamente esse passivo. Então eu acho que o Vasco deverá ter uma melhora significativa aí a partir de 2020. Ok. Peruca, por favor. Aproveitando esse gancho aí, falando do programa de sócios, Zé Fernando, na verdade agora vamos falar sobre o sócio estatutário, porque eu li em algum lugar na internet ainda nessa semana que o presidente teria a intenção de facilitar a entrada de novos sócios com direito a voto no clube e que pretendia parcelar para esses novos sócios. Campelo, é verdade? Você pretende realmente facilitar a entrada de novos sócios, principalmente com essa questão de parcelamento? Essa é um dos meus propósitos, né, de parcelar em maior número de vezes essa entrada, né, essa joia que tem tanto no sócio geral quanto no proprietário e, com isso, facilitar o ingresso de novos sócios. É importante aqui lembrar que o Vasco está fazendo um recadastramento dos sócios e que os sócios devem entrar via internet, na página do clube e fazer esse recadastramento. Isso é fundamental para que a gente melhore a relação do clube com os associados. Beleza, seguindo a nossa pauta aqui, Homem Peruca, quem foi o outro vascaíno que fez a pergunta aí? Vamos lá, uma pergunta da nossa querida Ângela Diniz, que é idealizadora do projeto Coração Infantil. Campelo, gostaria que você falasse sobre os projetos idealizados e conduzidos por torcedores vascaínos. Dívida Zero, Coração Infantil e Vascaína é Sangue Bom. Quais desses o clube já ajudou e como pretende continuar apoiando essas iniciativas? Então, o clube, né, a partir da minha gestão, já tinha tido uma primeira etapa do Dívida Zero lá atrás e agora houve uma retomada desse programa. Nós fomos procurados pelo pessoal que idealizou e que vinha tocando o Dívida Zero e nos colocamos à disposição para que esse programa tivesse os melhores resultados possíveis. Então, colocamos na camisa do clube, né, já há algum tempo, a logo do Dívida Zero. Temos ofertados alguns brindes, camisas, bolsas, para que sejam sorteadas entre aqueles que pagaram lá o DARF. Enfim, temos sido ativos no sentido de melhorar o resultado e de aumentar o conhecimento do vascaíno em relação ao programa. E estamos dispostos a ajudar, a contribuir com todo e qualquer tipo de programa que beneficie o clube, que traga benefícios não só para o clube, mas para os vascaínos de um modo geral.
Beleza, Peruca, o torcedor é uma coisa fora do normal. O Franklin Matheus, ele coloca aqui desesperado pro Peruca. Olha só, Campelo. Meu peruca. Lê- Meu lê. peruca. Sou de Campo Grande, Rio de Janeiro. Pergunta ao presidente se ele sabe se teremos um terceiro uniforme da Diadora e o que ele pretende fazer para tornar um Vasco mais forte no marketing. Franklin, existe sim, nós vamos lançar uma terceira camisa aí para o aniversário do Vasco. Esse material já está sendo produzido e acho que vai ficar bastante interessante, acho que vai agradar muito os vascaínos, assim como eu entendo que as camisas que foram lançadas recentemente também caíram nas graças da torcida. Em relação ao marketing, nós estamos reestruturando todo o departamento de marketing do Vasco. Quando eu assumi, o Vasco tinha 6 funcionários no marketing para cuidar das mais diversas áreas, né? Da parte do marketing propriamente dita, do comercial, do programa de licenciamentos, enfim. Nós estamos reestruturando esse departamento. Eu já autorizei o aumento do número de funcionários e com um organograma que nós entendemos ser mais interessante e mais produtivo, e deveremos chegar a 18 funcionários, né, com uma equipe destinada exclusivamente para tratar a parte do sócio-torcedor, para a relação com o associado. Então, agora, essas mudanças, elas levam um certo tempo, não é da noite para o dia que se consegue implementar toda essa transformação. Mas nós acreditamos que com 6 meses de gestão aí, nós já estaremos num patamar bastante diferente. Beleza, Peruca, seguindo a nossa pauta aí, vamos finalizar essa parte de contratações. Isso aí, mais uma pergunta chegando via telefone pelo nosso amigo Beto Portilho, ouvinte do Caldeirão Vascaíno. Ele que fala aqui sobre contratação, o Campelo já falou um pouquinho sobre isso, mas ele quer saber se o clube pensa em contratar um grande ídolo. Por exemplo, para além de ser referência no campo, impactar na chegada de novos sócios e para aumentar também as receitas do clube com ações de marketing. Beleza, a volta, né, de grandes ídolos e tal. Na verdade, É muito contratação legal. de um grande ídolo, para não ser somente referência dentro Entendi. de campo, mas para impactar positivamente também ações de marketing lideradas pelo clube. O que você acha, Campelo, sobre contratação de um grande ídolo e tal, para impactar o marketing? Eu acho muito interessante, né? Eu sempre defendi isso, que um clube precisa de um grande ídolo, porque normalmente é o ídolo que leva o torcedor até o estádio, é o ídolo que faz os torcedores comprar a camisa, enfim, acho isso fundamental. Mas nós devemos trabalhar dentro de um orçamento, dentro de uma responsabilidade. O Vasco não suporta mais loucuras, né? Não se pode endividar o clube mais do que ele já está endividado. Nós precisamos criar uma condição para que o Vasco saia dessa espiral negativa e volte a ter aumento das receitas, equilibrando a despesa com a receita. Meu repórter da colina, Theo Cavalcante, é com você, parceiro. Show de bola, Zé Fernando. Mandar um alô gigante pra Nonato Ferreira, parabenizando o programa pela entrevista. Lembrando a galera de casa que ligou agora, esse é um programa especial, entrevista com o nosso presidente Alexandre Campelo, mas todas as segundas-feiras, às 9 da noite, estamos aqui reunidos fazendo o Caldeirão Ferver aqui na Rádio Livre AM 1440 e a galera também no facebook.com/Caldeirão Vascaíno. Muita gente, Zé Fernando, pedindo a volta do Meia Bernardo aqui no nosso Facebook. Mandar um alô gigante pro Erivelto Vasco Bayer e me unir, Zé Fernando, na minha pergunta, com o Ricardo Murteira, o Charles Maia, o Wilbert Mineiro, o Antônio Carlos Batista, que perguntaram a respeito da zaga. É inegável, Zé Fernando, que o setor defensivo apresenta muitos problemas, né? A matemática comprova isso, o time vem levando muitos gols e a gente sempre teve nomes de referência, mais recentemente o Luan, o Rodrigo, um pouquinho mais atrás o Dedé, né? O Mauro Galvão, mais lá atrás. E eu gostaria de perguntar ao presidente Alexandre Campelo se ele acredita que, de repente, um nome de referência ali na zaga poderia ser uma companhia importante para os zagueiros que já estão ali e que a gente finalmente consiga fechar ali o setor defensivo do Vascão. Olha, eu acho que poderia sim, né? Sempre bom. Bons jogadores sempre contribuem. Mas eu entendo que o sistema defensivo não são só os zagueiros, né? Um sistema defensivo
Então, estão envolvidos os laterais, estão envolvidos os volantes e até mesmo os atacantes. Eu aprendi nesses 25 anos que eu trabalhei em futebol que o sistema defensivo ele começa com os atacantes, marcando a saída de bola, marcando os zagueiros, marcando os volantes. Eu fui campeão brasileiro com o Evaí marcando. Eu fui campeão da Libertadores com o Donizete e Luizão dando carrinho nas laterais. Então, o sistema defensivo ele é formado pelos 10 que estão jogando, né? A gente não pode atribuir toda essa questão, né, do Vasco tomar gols apenas aos zagueiros. Eu acho que isso é uma grande injustiça. Porque toma bola na área, toma gol de cabeça. Quantos jogadores estão na área durante um córner ou um cruzamento? São só os 2 zagueiros? Não. Então, tem lá 5, 6 dentro da área para tirar a bola, e não só os zagueiros. Peruca, Marcel Patriotas, olha aqui, Campelo, olha que legal. O nosso amigo Marcel Patriotas botou pra mim, Zé, anuncia aí o jogo Vasco Patriotas contra o Flamengo, dia 27 de maio, no Caio Martins, em Niterói. Tua área, 14 horas. Então, tá aqui, ó. Marcel, tamo junto. Tá Fala. anunciado, Tá anunciado. Tá anunciado. E lá no você canto. sabe o que ele colocou pra mim aqui, Zé? O quê? Marcel Dantas, peruca tá magrinho, tá cabendo na tela, é brincadeira E esse botou, e Marcel. botou isso daqui. E dá uma sacaneada no Peruca. Eu ia chamar ele pra jogar no time, mas ele tá magrinho demais agora. Não dá mais. Tem que parar de correr, Peruca. Pois é, Marcel, seria um privilégio muito grande ser comandado por você e fazer parte desse timaço que é o Vasco Patriotas. Campelo, parabéns pelo trabalho inicial, sobretudo pela transparência com nós vascaínos. Imagino que você e o Júlio se completam. Alguma possibilidade dessa parceria ser retomada? Seria o sonho de todo vascaíno. Saudações vascaínas, André Nascimento, Niterói. Valeu, André, um grande abraço. Bom, ele já respondeu, né? E eu acho que o André, que chegou agora para mim, mas o André já tinha ouvido o que o presidente tinha respondido. Peruca, vamos lá, vida que segue. Vamos lá, chegou uma pergunta aqui agora Não para do de chegar a Eduardo. pergunta. Não para Não não, para não de para chegar, não. o telefone não para, o sentimento não para. Aqui o Caldeirão Vascaíno é uma loucura, Campelo. Então temos uma pergunta aqui, na verdade 2, falando mais ou menos sobre o mesmo tema, do Eduardo Chumbinho, e também uma questão levantada pela galera do Web Vasco sobre um abaixo-assinado, o abaixo-assinado de direta já, que está sendo realizado por torcedores na internet, onde mais de 5 mil torcedores já assinaram pedindo por eleições diretas no nosso clube. E a pergunta do Chumbinho vai mais ou menos ao mesmo encontro, se referindo à reforma no nosso estatuto. Querendo saber de você, Campelo, se você é a favor de direta já no nosso clube e quais pontos do estatuto você acha que merece mais destaque e quais que você gostaria de alterar. Então, todas essas questões não são administrativas, né? Eu sou presidente administrativo, por mais que eu entenda que o estatuto é um estatuto antigo, que precisa ser modernizado, isso não passa pela diretoria administrativa. É isso que o vascaíno precisa entender, né? Para se mudar um estatuto, precisa de um projeto que passe pelo Conselho Deliberativo. Isso tem que partir do Conselho Deliberativo, né? Hoje existe um comitê que foi criado pelo Conselho Deliberativo, que estuda essas mudanças, né? Para isso acontecer, é preciso que essas sugestões sejam discutidas, levadas ao Conselho e votadas, né? Então, o que se faz inicialmente é se fazer uma proposta daquilo que vai ser estudado, ocorre uma votação dentro do Conselho Deliberativo para saber se aquilo ali vai para frente ou não, se essas sugestões vão para frente ou não. E aí, então, quando se vota pela sequência desse projeto, esse comitê vai estudar, vai ouvir as sugestões de mudança e voltar para o Conselho, onde ele poderá ser ratificado ou não. E o Conselho demonstrou que não aceita a eleição direta, né? Eu, pessoalmente, acho que a eleição poderia ser direta, mas acho que não da maneira como a maioria dos torcedores pensa. Eu acho que a gente tem que criar alguns mecanismos para proteger o clube e que o candidato já tenha uma história no clube, já tenha tido uma passagem como conselheiro, para só depois, então, ele poder
se candidatar. E aí, nessas condições, eu acho que você poderia votar, ter uma eleição direta sim. Bom, Peruca, seguindo a galera aqui que ligou aqui para nossa rádio, Francisco Rodrigues, ele mora na Bahia e o bairro dele é Califórnia. Ele queria saber informações sobre a diretoria e a gente já falou aqui sobre os vice-presidentes. Um abraço. Pô, Francisco, muito prazer, cara, você na Bahia aqui dando a moral pra gente. Lembrar pro Francisco, Zé, que o nosso programa ele fica armazenado, fica salvo lá na página oficial do Caldeirão Vascaíno no Facebook. Galera que tá assistindo, quem ainda não curtiu a página, aproveita lá pra curtir. E o Francisco depois vai poder entrar lá na página e acompanhar na íntegra o programa que rolou na noite de hoje e conferir as respostas do Campelo. Paulo de Juiz de Fora, saber sobre o patrocínio Master. E o Campelo já falou aqui que o Vasco busca patrocínios no mercado. Alexander de Caxias, saber sobre a reforma de São Januário. Campelo também já falou aqui. Barata dos Estados Unidos, pede para mandar um abraço para a Portuguesada, um grupo de vascaínos. Manda um abraço para a Portuguesada, Campelo. Um abraço aí pro pessoal da Portuguesada. Campelo tinha colocado alguma coisa aqui. Stanley Aguiar. Campelo, o que foi feito ou o que será feito com o dinheiro da venda do Paulinho e quais foram os reais valores do negócio? Stanley, essa é para você e para mais de 5 mil vascaínos que estavam fazendo essas perguntas e o Campelo vai responder. Aqui é de vascaíno para vascaíno, irmão. Fiquem tranquilos. Stanley, eu escolhi a tua pergunta, né? Sugeri pro Zé Fernando, porque eu acho que essa é uma pergunta frequente e a gente tem como objetivo dar transparência sempre aos nossos atos. O Paulinho foi vendido por 18 milhões e meio de euros, né? Isso por 90% do passe do atleta. Então eu fiz questão de ficar ainda com parte do passe do atleta, entendendo que amanhã ou depois ele poderá ser vendido novamente na Europa, e aí nesse caso o Vasco teria uma participação, uma fatia dessa nova venda. Então imaginemos que ele amanhã ou depois tem uma venda como aconteceu com o Felipe Coutinho, de, sei lá, mais de 100 milhões de euros. Nós teremos 10% disso. Então eu vendi 90% do atleta por 18,5 milhões de reais. Se fossem vendidos 100%, daria... euros, desculpa. 18,5 milhões de euros. Se tivesse vendido os 100%, isso daria 20 milhões e 500 mil euros. Quando nós assumimos o Vasco tinha um déficit de 80 milhões de reais, né? Então esse dinheiro do Paulinho, ele está sendo utilizado para pagamento de salários, de impostos que estavam atrasados, que poderiam fazer com que o Vasco perdesse o Profut. Os pagamentos de salários poderiam implicar na perda de passes de alguns jogadores, inclusive do próprio Paulinho, se nós não o fizéssemos. Enfim, é isso que está sendo feito, né? Nós fizemos um planejamento para que essas dívidas que o Vasco tem pudessem ser sanadas e que pudéssemos manter o clube funcionando. Até então, as dificuldades eram enormes e nós corríamos sério risco de ter o clube paralisado, imobilizado por falta absoluta de dinheiro para pagar as coisas mais básicas, como água, transporte, viagens, enfim, salários, tudo isso. Isso é o que tem sido feito com esse dinheiro. Relembrando mais uma vez, presidente, pagos também direitos de imagem. Sim, como eu disse, a dívida, né, o déficit que nós tínhamos era em torno de 80 milhões de reais. Né? Então nós colocamos os salários desse ano em dia, nós pagamos várias parcelas de direitos de imagem, nós pagamos algumas dívidas que o clube tinha, vários impostos, né, todos os impostos desse ano, algumas parcelas em atraso do Profut, que poderiam fazer com que uma dívida de mais de 100 milhões de reais voltassem a assombrar o clube. E é isso que está sendo feito, fazendo com que o clube continue funcionando. Um ponto que a gente vai entrar aqui, a gente já está na reta final do nosso programa, é sobre empresários. Eu queria só lembrar, vários vascaínos colocaram aqui, ó, fora Carlos Leite, Carlos Leite é isso. Tem que relembrar que quem colocou Carlos Leite no clube
e que negociou vários jogadores chama-se Eurico Miranda. Quando o presidente Campelo chegou no clube, ou qualquer outro presidente, ele já estava lá e já tinha vários jogadores já assinados com ele, inclusive da base. Para deixar claro para todo mundo, português claro, ninguém está falando mal aqui do Eurico Miranda, se ele negociou o atleta bem ou mal. Tem que deixar claro, quando o Campelo ou qualquer outro presidente, quando o Brant, se ganhasse a eleição, entrasse no clube, Campelo, o nosso amigo Carlos Leite já estava lá. É só para deixar claro para todo mundo, fiz o registro para quem pediu fora Carlos Leite. Para falar desse tema, Peruca, nós temos uma pergunta aí do nosso ouvinte Beto Portilho, não é isso? Não, na verdade do Jorge Ramos, mas antes de fazer a pergunta, Zé, eu gostaria de lembrar que os amigos que fizeram perguntas pelo Super Vasco, que assinaram como Eric Martins Soares, ele que perguntou sobre finanças, o Campelo já falou sobre o tema aqui, então não há necessidade de se repetir para a gente poder agilizar e fazer mais perguntas para o Campelo que ainda não foram feitas, e também o amigo que assinou como AASS1979, perguntou também lá no Super Vasco sobre venda de ingressos. O Campelo também já falou sobre esse tema aqui. Inclusive para a galera ter um acesso maior à compra do ingresso pela internet, enfim, o Vasco vai fazer esse lançamento e nós aqui do programa Caldeirão Vascaíno deixamos o nosso programa à disposição para passar todas essas informações claras para todos os amigos vascaínos. Isso aí. Agora a pergunta que foi feita pelo amigo Jorge Ramos, que ligou aqui para a rádio na noite de hoje, ele diz o seguinte: hoje em dia, a maioria dos clubes são reféns dos empresários. Quando o senhor chegou ao clube, Carlos Leite já detinha participação em grande parte dos atletas do Vasco. Na sua opinião, o que o clube deve fazer para diminuir a participação percentual dos empresários nas futuras negociações de atletas do clube? Bela pergunta. Bom, existe uma certa confusão, né, nessa questão. Na realidade, hoje, a FIFA não permite mais que os empresários tenham participação no passe dos atletas. Então, o que existe esses empresários, eles são representantes desses atletas. Então, eles representam o atleta quando tem que se negociar os contratos, e eles não detêm mais parcela do passe do jogador. Isso acabou, já tem, se não me engano, 2014, por aí. É isso aí, 2014. Então, na realidade, o que existe é isso. Agora, hoje, o Vasco não deve absolutamente nada ao Carlos Leite. Né? Toda a dívida que existia, ela foi quitada. É bom o senhor deixar isso muito claro, presidente. Mas, Vasco hoje não deve mais nada ao Carlos Leite. Agora, obviamente, ele representa vários jogadores que hoje têm contrato com o Vasco. Assim como com o Corinthians, com o Fluminense, com o São Paulo. Ele é um empresário forte no mercado e que tem atletas espalhados aí por várias equipes do Brasil. Por outro lado, as pessoas falam muito, né? Criaram essa coisa com o Carlos Leite pelos negócios que ele teve anteriormente, mas em vários momentos o Carlos Leite foi parceiro do clube. Nesse ano, no início do ano, quando eu assumi, nós não tínhamos sequer dinheiro para realizar a viagem no jogo do Chile. E já tínhamos 3 meses de salário atrasado, íamos para o 4º mês, corríamos o risco de perder passes de jogadores, como eu falei, como Paulinho, Evander e tantos outros, e o Carlos Leite nos socorreu com um empréstimo de 10 milhões, que nos possibilitou pagar 2 salários, pagar essas despesas de transporte, viabilizar o jogo contra a Universidade Concepción no Chile. Enfim, em vários momentos o Carlos Leite foi parceiro do clube. Né? Então, assim, eu vejo com uma certa... até injustiça, né? Algumas declarações que são dadas. Agora, obviamente, ele é um empresário, ele está no mercado para ganhar dinheiro. O Vasco é que tem que trabalhar para não depender mais disso, para não ter que pegar empréstimo com ele ou com qualquer instituição, e ter uma relação profissional com ele, que é o que nós temos a partir de agora, né? Ou desde que assumimos. O presidente Campelo, olha que legal, Marcelo Paiva, que é um dos líderes do grupo da revitalização do entorno de São Januário, ele se coloca à disposição, junto com o grupo, para um dia sentar com o senhor e com o vice-presidente de patrimônio, para
poder ajudar na revitalização do entorno de São Januário, enfim, junto com a prefeitura. Marcelo, essa sua postura é a postura de vascaíno mesmo, cara. Eu acho que eu já falei com ele Já algumas falou vezes com ele, por já falou com WhatsApp ele. e tudo. Isso aí. Mas é o que eu tenho dito. Eu estou dependendo do prefeito me receber. Então vamos... E aí já está aqui de público o pedido para o prefeito me receber no seu gabinete para que a gente consiga tratar desses assuntos que são interesse não só do Vasco, mas do Rio de Janeiro. E mais, hein? Um compromisso meu, Zé Fernando. Quando o presidente sair daqui, eu vou mandar um WhatsApp pro Isaías, que é o assessor direto do prefeito Crivella. Vou printar a tela e vou mandar pro presidente. Pro Isaías falar amanhã com o prefeito para que ajude nessa questão. Vamos, Peruca, tô em cima da hora. Vamos lá. Só lembrar que em relação à revitalização, Zé, já existem projetos na prefeitura e também projetos que foram liderados por grandes vascaínos, como pelo nosso amigo Fábio Muniz. Então não faltam projetos. Recebemos uma notícia maravilhosa agora. Você vai falar com o assessor do Crivella. Vou falar com o assessor, com o cara que manda na prefeitura. Isso Fica aí. tranquilo. Quem sabe aí, ao decorrer dessa semana, teremos grandes novidades acerca desse encontro do nosso presidente com o prefeito da cidade. Theo Cavalcante, eu só tenho 2 minutos e pra você eu vou te dar 1 minutinho. Maravilha, Zé Fernando, é o suficiente. Aqui a comunicação é aberta, né, Zé? Alguns torcedores criticando jogadores pontuais e perguntando a respeito de Barca. E aí eu gostaria de saber do presidente. Existe a possibilidade de enxugar o elenco nesse meio de ano? Existe, presidente, nessa parada da Copa do Mundo? Olha, todo elenco existe muitas vezes alguma movimentação, né? Então, alguns jogadores poderão vir e talvez um ou outro jogador que não esteja sendo utilizado e que seja do entendimento do treinador, que não vá contar com esse atleta, talvez seja importante para o próprio atleta e para o Vasco que ele seja reposicionado, que ele seja colocado em outro clube. Por isso vai ser fruto de uma avaliação do treinador. Ok, presidente, queria muito mesmo agradecer a sua participação. Sei do esforço pessoal que o senhor fez para estar aqui. Esse programa é histórico porque fala de vascaíno para vascaíno e nunca na história do clube nenhum outro presidente fez um programa assim, ó, lendo a pergunta do vascaíno comum, hein? Do vascaíno comum. Ele lendo, respondendo de uma forma muito clara. Ninguém aqui ficou em cima do muro. Falamos sobre tudo, patrocínio, revitalização do entorno, contratação de jogadores, tudo. Falamos em 1h30, falamos sobre tudo relativo ao Vasco. Claro que o Vasco é um clube gigante, tem várias coisas que a gente tem que falar mais e que não deu tempo. Ô Zé, o pessoal vai me bater, eu sei que o Campelo tá com pressa, mas olha uma pergunta que tá rodando muito aqui, que o pessoal já tá o pessoal Campelo me já sabe. criticando. O pessoal já tá abusando. Pro Campelo falar das embaixadas, mas Campelo rapidinho, veio porque o aqui Campelo comigo. tem Eu compromisso. já tinha até pedido para falar. É verdade, Tá verdade. vendo? Hein? Verdade. Então, esse aí vamos lá, é um Campelo. compromisso meu, né? Durante a campanha, nós tínhamos um comitê de gestão que nós estudamos muito quais seriam as nossas prioridades, colocamos como principais prioridades o equilíbrio financeiro e, em segundo, a melhora do relacionamento com o torcedor. Então, no que diz respeito à melhora do relacionamento com o torcedor, um programa de sócios onde existisse um projeto de casas embaixadas era fundamental. Essa era uma bandeira que um grande amigo, Horácio, da Cruzada, sempre defendeu. Horácio, nosso amigo. Exatamente. Pô. Horácio Júnior. E que hoje mesmo eu tive o prazer de conversar com ele, esteve lá na presidência. Vai estar diretamente relacionado com esse projeto. Nós já vínhamos trabalhando junto do marketing, desenvolvendo tudo o que era preciso fazer na questão jurídica, nos processos, e eu tenho um compromisso assumido de levar para Manaus a primeira casa ou embaixada vascaína, que talvez a gente mude o nome para capitania, mas que tem assim o mesmo propósito, a mesma filosofia. Assumi esse compromisso durante a campanha e pretendo cumprir. Isso foi uma cobrança que eu fiz recentemente, já está tudo muito bem encaminhado e acho que em breve nós teremos a possibilidade de ir a Manaus lançar essa primeira embaixada, casa ou capitania, enfim, que será a Casa do Vascaíno, espalhada por todo o Brasil. E a galera de Manaus vai dormir muito feliz com essa notícia e merece. Você sabe por quê, Zé Fernando? Por quê, homem peruca? Porque Manaus é Vasco! Exatamente, Campelo, ó, pra galera que tá em casa aqui, ó,
vocês são demais. Olha aqui, ó, as perguntas pro nosso programa aqui, ó. Vocês são demais. Por isso que a gente faz esse programa com tanto carinho e com tanto amor. Isso é do telefone, né? No Fora telefone, que tá passando aqui. Não fora aqui que tá passando. Vocês são demais. E o telefone porque eu lá fora posso não xingar. para. Eu não posso xingar aqui por causa da rádio, mas eu queria xingar. Dizer que a torcida do Vasco é F. Eu acho que a gente Entendeu? conseguiria Tudo bem. fazer esse programa até meia-noite Isso. hoje tranquilamente, Mas Zé vamos lá. Fernando. E olha só, sábado é dia de Flamengo e Vasco. E o vascaíno tem que estar dentro do Maracanã incentivando a equipe, hein? Exatamente. Vamos lotar a casa. Exatamente. Presidente, isso aqui, ó, é uma lembrança do programa Caldeirão Vascaíno pro senhor, um apoio aqui do nosso amigo Márcio Romano. Um oferecimento da loja gigante Uma da colina caneca do Shopping série Boulevard ouro Rio. do Vasco. Uma caneca série ouro do Vasco. Tá. Aí. Isso Bacana. aqui, ó, um porta-cartão do Vasco, quando o senhor for assinar o contrato, fazer as reuniões, porta-cartão do Vasco, muito bacana. Uma Muito bom, camisa, muito bom. a camisa licenciada da Brasiline, do Vasco, porque o Vasco é o único clube do Rio que tem um jogador lá, Felipe Coutinho. Os outros, meu parceiro, sente e chora. E essa tá é bom? pra curtir a Copa com a Cruz de Malta no peito, Isso Zé. daí. E mais, Boa, boa. aqui, ó, uma toalha oficial do Vasco. Tá aqui um presente da galera do Já Caldeirão tem uma Vascaíno. camisa pra assistir a Copa. Já tem uma camisa para assistir a Copa. Dizer que foi muito legal, queria te agradecer. E eu vou falar aqui em público o que aconteceu. Na segunda-feira, eu liguei pro Campelo. E várias pessoas ligando. Eu perguntei se ele poderia dar uma entrevista pra gente exclusiva. Ele acreditou na minha palavra, na palavra do homem, do vascaíno. Eu quero agradecê-lo publicamente por isso. Aceitou, falou, Zé Fernando, terça eu não posso, mas pode ter certeza, na quarta-feira eu tô E lá. não é fácil não, hein, Zé? Não é fácil, não. Vir aqui Não é e fácil, botar não. a cara pra bater não é fácil não. Não é fácil não. Muito obrigado mais uma vez. Campelo, obrigado mesmo. E o nosso programa está aberto para você, para qualquer outro vice-presidente, para a galera do marketing, para o futebol profissional, enfim, conheço todo mundo também. Mas é muito prazeroso fazer um grande programa de vascaíno para vascaíno e com o presidente aqui do nosso lado, de peito aberto. De peito aberto. Mais uma vez, obrigado. Nada, eu que agradeço. Agradeço a você, ao Homem Peruca e a todos os demais que aí compõem, né, que dão condições para que esse programa seja realizado. Agradecer ao vascaíno que me deu a chance de falar, que me ouviu atentamente, que fizeram perguntas para que eu pudesse responder. É uma satisfação estar aqui presente. Quero ratificar aqui que eu tenho cumprido todas as promessas que eu fiz durante a campanha para presidente e pretendo, durante toda a minha gestão, levar a cabo tudo aquilo que foi colocado, da maneira como eu coloquei, para que o Vasco volte a momentos de glória, a grandes conquistas. Muito obrigado ao Theo Cavalcante, obrigado ao Márcio Romano pelo carinho, por sempre estar aqui, ó, com a galera do Caldeirão Vascaíno, obrigado ao seu Fernando, obrigado toda a sua equipe, presidente Campelo, e a gente sempre encerra o nosso programa, infelizmente a gente não pode ficar em pé, mas a gente sempre encerra o nosso programa com casaca. Peruca, você escolhe quem é que vai puxar o casaca nessa noite. Zé Fernando, nada mais justo Theo, vem pra cá. do que ele, o nosso Vamos, convidado, o presidente da nossa instituição, o presidente, o cara que agora é responsável por conduzir milhões de corações vascaínos. Nada mais justo do que Campelo puxar o nosso casaca tradicional na noite de hoje, Zé. Infelizmente, a gente vai ter que ficar aqui sentado, então, porque o casaco é sempre em pé, mas pra galera de casa poder acompanhar. Ó, esse cara aqui foi 10 nessa noite. Romano, vem pra cá, é com você, Campelo, pode puxar o casaco. Bom, vamos lá. Vocês aí da internet e aqueles que nos ouvem pela rádio. E atenção, vascaínos! Ao Vasco nada! Tudo! Então como é que é? Casaca! 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 A turma é boa! É mesmo da Fusarca! Vasco! 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 Muito obrigado a todo mundo, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Valeu, até galera! segunda-feira com uma vitória em cima do Flamengo. Tamo junto! ZYJ